A graça e a paz, meus amados. Graça e a paz. Dentro de mais alguns instantes nós estaremos estudando a palavra do Senhor. Esperar os amados irmãos. Irmã Marisa está chegando por aqui. Seja bem-vinda. Glória a Deus. A graça e a paz, minha amada irmã. Irmã Nilda, graça e paz, tudo na bênção, graças a Deus. Olha aí, irmã Socorro tá chegando também por aqui que eu tô vendo. Glória a Deus, bem-vindo, bem-vinda, em nome de Jesus. Deus abençoe. Irmã Maria Melo, a paz do Senhor, glória a Deus, seja bem-vinda à nossa sala de estudo bíblico. Mais um culto para a glória de Deus. Espero que todos vocês estejam bem. Irmão Jano Wilson, José Jano Wilson, seja bem-vindo, meu querido. Deus abençoe. Eu não conheço o irmão não, eu acho, pelo nome, mas é mais do que bem-vindo. Ou será que é o irmão Jano Wilson da Quarta Igreja? Presidente do Patrimônio? Eu acho que sim. Eu não dá para ver a imagem aqui não, porque essa distância eu não enxergo tão bem. Irmã Cida, seja bem-vinda, glória a Deus. Graça e paz para você também, minha amada irmã. Muito bem. A paz do Senhor, meu querido, Deus o abençoe. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os pilares da fé. Muito bem, agora sim, o nome me pareceu familiar. Deus o abençoe você e sua igreja. Nós vamos estudar ou continuar estudando os pilares da fé, não é? Nós estamos estudando os 5 sola e hoje nós vamos estudar o último dos sola, né? Nós já vimos todos eles, 2 vimos pessoalmente e 3 estamos vendo aqui via online, né? Nesse processo que a nossa cidade. Irmã Edia, bem-vinda. Irmã Jô, seja bem-vinda, paz. Marcelo Silva, bem-vindo, meu querido, Deus abençoe. Muito bem, já temos uma boa quantidade de pessoas aqui. E graças a Deus o número está crescendo. Muito bem, meus irmãos, eu quero convidar vocês nesse momento para nós iniciarmos, né? Irmã Rejane Souza, recebam aí os bem-vindos, né, do nosso irmão Clésio, que está aí coordenando o nosso irmão Lai, Francis Lai, seja bem-vindo, irmã Madalena, glória a Deus, é muito bom ter vocês aqui. Eu queria convidar vocês para nós começarmos orando ao Senhor, aproveitar esse momento de estudo da palavra do Senhor, vamos pedir ao Espírito Santo que nos conduza aqui, nos dirija, nos oriente no que temos que aprender da parte do Senhor, não é? E como o nosso irmão Clésio falou aqui, se você quiser compartilhar a nossa live aqui com os seus amigos, com os seus grupos, faça isso. Nós estamos aqui para servir a causa do Evangelho, né? É evidente que algumas igrejas estão com seus cultos regulares, né? Culto de oração ou culto de doutrina. Geralmente nossa igreja, a agenda da nossa igreja, a agenda oficial da nossa igreja é terça-feira culto de doutrina, quinta-feira culto de oração, domingo escola bíblica dominical e o culto solene às 18 horas. Fora isso, os cultos paralelos, né, os cultos que são dos departamentos,
como é o caso da quarta-feira, que é a reunião de oração do departamento de homens e do departamento de auxiliadoras. E na sexta-feira, o nosso aprisco 99, que inclusive, se Deus assim nos permitir, sexta-feira sexta-feira da paixão, nós teremos um aprisco 99 bem abençoado para a glória do Senhor, tá bom? Então vocês são nossos convidados. Irmã Luciana Vasconcelos, bem-vinda, minha amada irmã, seja bem-vinda também. Vamos orar juntos, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor pedindo a sua direção para esse momento de estudo da palavra do Senhor. Querido Deus, Pai de infinita misericórdia, louvamos, bendizemos o Teu nome, pelo privilégio que o Senhor nos concede estar aqui, nessa noite, com o mesmo propósito de estudar a Tua palavra, ó Deus, de aprender do Senhor. Nós queremos pedir ao Teu Santo Espírito que nessa noite nos ilumine, nos conduza, ó Deus, no estudo da Tua palavra, que a Tua boa mão nos dê bom êxito daquilo que nós estamos estudando. Precisamos compreender cada vez mais aquilo que fortalece a nossa fé, aquilo que é a base do nosso conhecimento, do nosso estudo e da nossa vivência cristã. E pedimos que Teu Espírito Santo seja o nosso orientador. Não permita-nos falar absolutamente nada que seja do nosso proceder, do nosso pensar, mas do nosso estudar. Que a Tua boa mão nos oriente para que aquilo que nós venhamos compartilhar com os irmãos, com a Tua igreja nessa noite, seja aquilo que, ó Deus amado, é extraído da verdade, é produzido nas Escrituras, é guiado pelo conhecimento das Escrituras Sagradas. Permanece conosco nessa noite, nos abençoando, é o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado, que reina para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, irmã Jane Cabral, que bom. Como é de praxe na nossa igreja, nós estamos concluindo o Novo Testamento, a leitura do Novo Testamento. E antes de nós entrarmos na doutrina propriamente dita, eu quero convidar você para ler comigo o texto da Palavra do Senhor, que é a nossa leitura devocional de hoje. Nós estamos lendo a segunda carta do apóstolo Pedro, no seu último capítulo, capítulo 3. Nós estamos de fato chegando ao final do Novo Testamento. Colocamos como propósito, para os irmãos que não são da igreja, nós colocamos como propósito ler o Novo Testamento todo em um ano. Nos nossos cultos regulares, os cultos oficiais da igreja, nós estamos lendo com a igreja o Novo Testamento. E já estamos concluindo, estamos chegando ao final da segunda carta do apóstolo Pedro. E eu queria convidar a todos para abrirem as suas Bíblias no capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Irmão Jailton, seja muito bem-vindo, meu querido diácono. Capítulo 3 de 2 Pedro, vamos ler os 18 versículos desse capítulo, para concluirmos a epístola, a segunda epístola de Pedro. Vamos ler juntos, então? Leitura devocional, muito bem, evangelista Clésio, você é um camarada desenrolado. 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 3, vamos ler juntos, assim diz a palavra do Senhor. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Versículo 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Versículo 6. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo,
estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós estamos lendo, para quem chegou agora, a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, estamos lendo agora o versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, as quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pedro encerra dizendo: a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, se nós escolhêssemos um texto para ler, na nossa devocional hoje, ele não sairia tão bem ilustrado com a nossa realidade hoje, não é? Então, o texto aí fica para a nossa meditação. Muito bem, meus queridos irmãos, nós estamos tratando do último sola, Soli Deo Glória, somente glória a Deus. E os irmãos da igreja já têm esse material no grupo da igreja, nós já providenciamos e já enviamos para vocês. Esse material tem uma bibliografia lá no finalzinho que você vai ver, não é de construção nossa. E é bom que a gente diga isso para não parecer que a gente está plagiando absolutamente nada. Quem escreve, escreve com o intuito de orientar. E se a gente se acerca dessas informações, a gente deve honrar aquele que escreveu, pesquisou, trabalhou a questão. Então, depois vocês podem dar uma olhada aí na bibliografia. E é claro que nós estamos apenas seguindo o roteiro do estúdio, porque o restante é com a gente aqui, Não adianta a gente falar o que as pessoas dizem sem que a gente tenha a plena convicção de que essas verdades devem ser aplicadas à nossa realidade. Então, meus irmãos, o texto que nós vamos ler, está bem aí para vocês, é o texto de Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Esse é um texto muitíssimo conhecido da igreja, E deve ser conhecido de todos os crentes. Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6. Os 3 primeiros mandamentos que vão tratar diretamente
do ser de Deus, né? Então, vamos ler esse texto? Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 6. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então falou Deus todas essas palavras. Versículo 2. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. E olha bem aqui, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, esse é o elemento principal, não é? Dos 10 mandamentos, que define de fato o objeto da nossa adoração, o ser da nossa adoração, o Senhor da nossa adoração, né? O próprio Deus. Então, meus irmãos, irmã Gilsa, missionária, que coisa boa! Amém! Deus abençoe! É muito bom tê-la conosco aqui no computador, né? Glória a Deus! Irmãos, no nosso material aí, nós deixamos aí uma leitura bíblica diária que você pode utilizar para o seu devocional. Irmão Rominho, irmão Rômulo, que bom tê-lo aqui conosco, Deus abençoe. Tem aí uma lista de textos que você pode ler e servirem para o seu devocional, que vão tratar de verdade sobre a glória que é única e exclusivamente devida a Deus, né? Então, você pode se acercar desse material e pode ler, né, durante toda a semana. Certamente a palavra do Senhor vai ser confortadora para o seu coração e também orientadora, né? Jesus disse, conheça a verdade e essa verdade vai te libertar. E ele disse, examine as escrituras, porque você cuida ter nela a vida eterna e são elas que de mim testificam. Então, pessoal, esse quinto sola, esse quinto pilar da nossa fé, ele cria uma oposição direta à teologia, não é? De um outro grupo cristão, né? O grupo católico apostólico romano da Idade Média, por conta de algumas coisas que a gente vai poder ver aqui, né? Nós estamos falando dos pilares da fé, então nós estamos nos reportando à igreja da Idade Média, a igreja do período Reforma, né? Então, uma das bandeiras, você está vendo aí no material, que uma das bandeiras dos reformadores era uma defesa dos 2 primeiros mandamentos. Então, os reformadores lutavam, né? Brigavam, defendiam de todos os meios exatamente os 2 primeiros mandamentos, que faziam uma oposição direta, né, à veneração dos santos, que era um elemento extremamente utilizado na época da Reforma, dentro do bojo da estrutura da igreja cristã, não é? Então, o adorador daquela época, ele se prostrava diante dos santos, ele venerava as relíquias, ele tinha os padroeiros. Então, os reformadores corajosamente fizeram oposição a esse tipo de adoração, a esse tipo de culto, né? A esse tipo de atitude, mostrando que o único ser digno de ser adorado ou venerado é Deus. Então, a teologia reformada, ela admite que muitos irmãos do passado se destacaram pela sua vida cristã. E nós não descartamos essas verdades, não é? Nós sabemos de muitos piedosos, antes do período da Reforma, no período da patrística, no período da igreja primitiva, no período dos pais da igreja,
tinham homens, de fato, que se prostravam diante do verdadeiro Deus, né? Irmã Edileuza, se prostravam diante do verdadeiro Deus para adorá-lo, e eram homens piedosos, de uma estrutura espiritual, de dar inveja a qualquer homem, não é? Nós encontramos aí Agostinho, nós encontramos o próprio Policarpo, você vai encontrar Savonarola, e por aí vai, João Rus, você vai encontrar homens que eram extremamente voltados para a Escritura. E nós não podemos negar que esses homens, de fato, viveram uma vida cristã piedosa, que a gente pode dizer assim, de fato foram homens de Deus, e não apenas homens de Deus, como também mulheres de Deus, que durante a sua vida piedosa demonstraram a sua fé em Cristo, o seu amor pelo Deus Pai Todo-Poderoso, e fizeram realmente um destaque na vida, nas suas histórias e na vida da igreja. Mas eles não devem ser venerados, não devem ser adorados. Não se deve ter um culto exclusivo ou uma festa exclusiva para eles, porque simplesmente eles cumpriram aquilo que é prerrogativa de todo cristão. E é exatamente isso que a teologia reformada, né, a teologia da igreja cristã, ela vai defender. Temos pessoas, de fato, que nós devemos glorificar a Deus por suas vidas. Temos pessoas, tanto lá no começo da fé cristã, né, como nos dias atuais. Vixe, meu Deus, lá vem lá com as suas perguntas maravilhosas. Meu pastor, eu tenho uma dúvida a respeito do primeiro versículo 1 e 6. Se faz maldição a primeira... Ah, sim. Eu sabia que alguém ia perguntar isso aí. O texto lá de Êxodo capítulo 20, que Deus, ele visita, né? É exatamente essa passagem. Acho que é versículo... Vamos ver aqui, é isso? Versículo 1, 6. Se faz maldição a primeira até a quarta geração. Eu acredito que você está falando sobre o que o Senhor a Escritura está dizendo no versículo 5 e 6, não é? Que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não é isso aí? Eu acho que é isso que ele está falando aí, né? Veja só, Lai, se você perceber, o próprio Deus está dizendo, a gente sempre se pega nessa ideia, né? O Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas a gente não observa que o que Deus está mostrando aí é a totalidade do seu comprometimento com aqueles que o servem. Veja que o final do texto, versículo 6 diz, e faço misericórdia até 1000 gerações. A premissa aí, o que Deus está querendo dizer é que ele visita a iniquidade de todo iníquo. Ele vai acompanhar a iniquidade do iníquo, onde essa iniquidade, né, seguir, até onde essa iniquidade seguir. Mas não é assim com o adorador, não é assim com o filho. Com o filho, com aqueles que fazem pacto com ele, com aqueles que estão perto dele, submissos à vontade dele, obedecem à sua lei, ele faz um pacto eterno. Quando ele diz aqui 1000 gerações, ele está simplesmente dizendo que essa ideia de 1000 gerações é a ideia de um pacto eterno. Então, o foco ali não é a maldição, o foco ali é a promessa de Deus para aquele que guarda a lei. Se você perceber, é exatamente isso que Deus está dizendo. Com aquele que desobedece, eu visito a iniquidade, saio visitando a iniquidade, não é? E ele quer dizer o seguinte, que o existir do iníquo não é eterno, não é perpétuo. O iníquo, ele vai deixar de existir, ele conta o tempo do iníquo, mas no caso do fiel, do adorador, a sua geração é para sempre. Está entendendo? O que o texto está tratando não é simplesmente de maldição. A gente sempre se pega nessa ideia de maldição, porque Deus vai amaldiçoar, e porque se você pecar... Mas o que Deus está dizendo é que o tempo do ímpio é escuso, é pouco,
é pequeno. E ele visita essa iniquidade todo o tempo que o ímpio viver. E o ímpio vai viver não tanto tempo, não eternamente. Mas com o justo ele visita eternamente. É simplesmente a providência de Deus atuando na vida daqueles que guardam a sua lei. Perceba aí, se você olhar direitinho, que a lei estava sendo colocada diante de Israel para ser obedecida, guardada. E quem guarda essa lei, quem guarda os mandamentos, se mantém eternamente. É simples, a questão aqui é salvífica e não amaldiçoadora. A gente é que se apega com essa ideia, tá me entendendo? Deus visita sim a iniquidade de todo pecador, né? Visita. Isso não quer dizer que também ele não vá castigar a mim por conta das consequências dos meus pecados. Agora, o pacto dele para quem guarda a sua lei é de vida eterna. É para sempre. Não tem um limite. Deus não para no sentido de abençoar. Veja que o versículo 6 diz: faço misericórdia. Faço misericórdia. Ou seja, a graça poderosa de Deus, a mão poderosa de Deus, porque as misericórdias de Deus, disse Jeremias, são as causas de nós não sermos consumidos. O texto é muito simples. A gente é que complica, meus irmãos. Bom, muito obrigado, irmão Jailton. Estou me esforçando para dizer. Eu sabia que alguém ia citar esse texto. Bom, continuando aqui. Então, meus irmãos, nós não fazemos de forma nenhuma acepção, né? Porque alguém diz, não, mas a Virgem Maria foi uma mulher devota e etc. Inclusive viveu na igreja de Éfeso. Né? Certamente a história conta que ela estava na igreja de Éfeso, serviu na igreja de Éfeso, fez certamente teve vários momentos de contribuição na igreja de Éfeso. Nós não temos assim tanto relato do seu falecimento. Foi uma mulher piedosa, a gente reconhece isso, mas cultuar Maria, me desculpem, né? Preparar uma festa só para Maria, não. Quem é digno de entrar nas nossas festas foi aquele que entrou pelas portas celestiais, né? Se você abrir a sua Bíblia comigo, né? No livro de Salmos, esse não está no script não, né? É sempre assim com a gente, né? A gente sempre sai do script, não tem para onde correr, porque quem orienta a gente não somos nós, é o próprio Deus que nos conduz, né, no conhecimento da sua palavra. E se você abrir a sua Bíblia aí no Salmo 24, você vai perceber quem é digno de receber louvor, né? De quem é digno de ser festejado. Somente alguém que vem do céu e que volta para o céu, gente, é digno de receber louvor, de receber adoração. E o Salmo 24 é um tratado de adoração àquele que realmente merece ser adorado. Então, abra sua Bíblia comigo aí no Salmo 24, vou ler para você aqui na íntegra. O único ser vivo que encarnou aqui na terra e que entrou no céu pelas portas. Até onde eu tenho conhecimento, foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. E esse sim é digno de receber a nossa adoração. Mas olha como diz o Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O mundo e os que habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. E a pergunta do salmista. Salmo de Davi, hein? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí o próprio Davi responde: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Aí o versículo 5 ele diz: este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E aí o salmista sai, né, dessa concepção de olhar para cima e agora olha de cima para baixo. Ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E aí o salmista pergunta: quem é o Rei da Glória? Presta atenção na próxima expressão. O Senhor. Aqui é uma expressão direta a Cristo,
A palavra aqui, Senhor, é uma expressão direta a Cristo. E aí diz, o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternas, para que entre o Rei da Glória. E aí a pergunta, quem é esse Rei da Glória? E aí a resposta, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia, aleluia. Somente Ele é digno de receber louvor, adoração, de que nós nos prostremos diante dEle. Pastor Wesley estava dizendo domingo próximo passado do nosso culto, né? A inscrição que está lá atrás, lá em cima do altar, passando de um lado para outro do altar. Aqui está quem é maior do que o templo. É Ele, o único digno de receber a glória, o louvor e a adoração. Então, vamos continuar, né? Vamos continuar que a gente precisa dizer um bocado de coisa. Então, quando os reformadores estavam organizando os elementos que constituiriam, né, o brado de libertação, né, não aceitamos esse tipo de culto, não aceitamos esse tipo de adoração, não aceitamos esse tipo de prostração. Então, a ideia deles, olha aí no seu material, era afirmar o seguinte, o Deus único está em oposição às imagens. Essa é uma verdade, meus irmãos. Um ponto fundamental da teologia reformada é conhecido pela expressão latina que nós estamos aqui usando como tema, né? Soli Deo Gloria. Glória somente a Deus. Eu andei falando aí, acho que não lembro quando, né? A idade já não me ajuda tanto, infelizmente. Mas eu estava falando de como os latinos, né? O pessoal de língua hispânica, fazem essa distinção entre a honra aos homens e a adoração a Deus, né? E eles fazem isso através dos aplausos. E quando eles querem honrar um homem, um ser humano normal, eles dizem, não, existem homens. Presbítero Josemar, que bom ter você aqui. Irmã Maria José, Deus abençoe você também. Os latinos dizem que quando se quer prestigiar, né, honrar um homem ou uma mulher que fizeram alguma coisa louvável, então a gente aplaude com as mãos na altura do peito, porque somos iguais, então o aplauso é assim. Mas quando a gente quer honrar, louvar e bendizer a Deus com as nossas palmas, a gente precisa levantar as mãos lá em cima, porque Ele é o Altíssimo, né? No Guarani, o nome Deus é Nhandejara. Nhandejara é o Altíssimo, o Deus Altíssimo, o que está acima de tudo e de todas as coisas, né? Então, é assim que os reformadores estavam agora olhando para a estrutura de culto da igreja medieval, não é? E as informações que estavam sendo disseminadas, as orientações que estavam sendo disseminadas, as prostrações que estavam sendo feitas aos santos, às relíquias e aos padroeiros, eles estavam simplesmente dizendo, nós nos opomos a isso porque acreditamos que nós só podemos dar glória a Deus. Então, com essa bandeira, os reformadores enfatizaram o ensino bíblico que somente Deus merece adoração. Somente Deus merece ser adorado, né? Então, refletindo assim o ensinamento da singularidade de Deus. De acordo com a Escritura, não há mais de um Deus. Irmã Severina, Deus abençoe. Certamente o presbítero Valderi está de lado, né? Muito bem. Há um só Deus vivo e verdadeiro. Jaziel Gomes escreveu um livro exatamente com esse tema, o Deus vivo e verdadeiro. Lá ele usa a expressão Jeová para Deus, né? E ele diz que a palavra Jeová quer dizer o autoexistente, né? Aquele que vive por si mesmo, mas que está se revelando. Então, esse é o único
Deus vivo e verdadeiro. Então, na prática, essa doutrina bíblica não apenas proíbe a adoração de qualquer criatura, né, tais como anjos, santos e relíquias, mas também a adoração de Deus, do Deus de Israel, na forma de qualquer criatura. Não é somente não adorar anjos, santos, relíquias e etc. Também não. Também a prática da idolatria, que é, né, transformar Deus num ser vivente. Que aí você vai encontrar essa proibição no Novo Testamento, lá no texto de Romanos capítulo 1, não é? Também não está no seu script não, né? Não está não. Mas nós vamos ler aqui, versículo 19. Romanos capítulo 1, versículo 18 e 19. Se você puder, né, ir até lá, você vai ver que a ordem não é só para o pessoal do Antigo Testamento, não. A ordem é para nós que estamos aqui no Novo Testamento. Ó, veja o que é que Paulo diz. Paulo está falando da ira de Deus, a manifestação da ira de Deus, lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18 e 19. Nos diz assim, foi que Marisa disse que a irmã concordou, hein? Eu não consegui ler. E já passou daqui da minha. Bom, se a irmã concorda e for genuína, então glória a Deus. Vamos ler aqui, versículo 18 e 19 de Romanos 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão. Olha a palavra aqui, perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebíveis por meio das coisas que foram criadas. E aí Paulo diz, tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, olha aí o texto, pessoal, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E aí veja agora o versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corrupto, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, o que é que os homens metidos a sábios, metidos a inteligente, né, cogitaram? É o que Paulo está dizendo. Eles olharam assim e disseram, não, como é que eu vou adorar um Deus que eu não estou vendo, eu não consigo apalpar, eu não tenho ideia da estrutura dele. Não, o meu Deus deve ser o sol, como os índios. Não, o meu Deus deve ser a natureza. E aí pegam a glória de um Deus que não pode ser resumido a coisas tão pequenas como a natureza. Imagine a natureza em relação ao universo, pessoal. A natureza em relação a mim e você é coisa muito grande, porque a gente vai encontrar a natureza em todo o planeta. Mas em relação, por exemplo, ao Sol, a natureza é nada, é pequena, é insignificante. O Sol, em relação aos outros sistemas interplanetários, é desse tamanho. Existem outras supernovas muito mais potentes e de maior grandeza que o Sol. Então como é que eu vou pegar Deus e vou dizer Deus é o meu Sol, se esse Sol é menor do que muita coisa no universo? Então é o que Deus está dizendo, que a ira dele se vem contra essas pessoas que se dizem sábias. Os gregos, na época paulina, inclusive Dom Richardson, é até um livro que eu queria indicar para você, Dom Richardson, escreveu um livro chamado Fator Melquisedeque. E nesse livro, Dom Richardson fala sobre
o elemento divino que Deus colocou na humanidade. Em todas as raças, Deus colocou uma pequena centelha da sua presença. É claro que essa centelha não é suficiente para salvar, não é? Olha aí o que está dizendo nosso irmão. A glória de Deus não pode ser resumida a coisas tão pequenas. Falou o nosso irmão evangelista Clésio, professor da nossa escola bíblica dominical e o nosso mestre em teologia. Meus irmãos, Don Chartson disse o seguinte, que em toda a humanidade há uma centelha de Deus, uma informação sobre Deus, que ele mesmo plantou no coração do indivíduo, do habitante daquela cultura. Essa centelha, essa informação, ela não é suficiente para salvar o homem, mas ela é suficiente para trazer ao seu entendimento a existência da divindade. E Don Richardson conta que no meio do panteão grego, né? É aquele texto do apóstolo Paulo escrevendo sobre o Deus desconhecido, no livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo entra no Areópago e diz, vocês são supersticiosos aqui, eu tenho visto que vocês têm vários deuses aqui, e eu descobri que tem um altar aqui feito exclusivamente para um Deus desconhecido. E aí Don Richardson explica o que é aquilo lá do texto de Atos dos Apóstolos. Ele explica que na estrutura do panteão grego, esse altar foi erguido, né? Justamente porque os gregos sofreram uma peste e eles fizeram todo tipo de petição, né, de rogo, de oração a todos os deuses do panteão. É capítulo 17 de Atos dos Apóstolos que eu estou falando, viu? A todo tipo de deuses do panteão grego, e eles não conseguiram resolver o problema da praga, então eles saíram pedindo a todos os deuses. Então alguém muito inteligente diz, pode ser, porque oravam e não se resolvia a prova, a situação. Não se resolvia. E aí eles disseram, pode ser que exista um Deus que nós não conhecemos, e esse Deus é o responsável por esse castigo a nós. Então vamos erguer aqui o altar a esse Deus desconhecido. Isso antes de Jesus Cristo vir, né? Antes de Jesus Cristo passar pela terra, antes de se formular, né, os evangelhos, antes de Paulo começar a doutrinar, né, a ensinar nas suas epístolas, muito antes. Então eles pensaram, muito bem, isso é um colaborador abençoado. Eu agradeço, viu, Clésio? Então, antes mesmo de se ter qualquer menção aos evangelhos, ao evangelho, então os gregos estavam dizendo, vamos erguer aqui um altar a esse Deus desconhecido, vamos fazer rogos a ele, para que essa praga, para que essa peste, para que esse mal seja retirado daqui. E eles fizeram esse altar, rezaram, né? Fizeram as suas petições a esse Deus desconhecido, e a praga cessou. Eu não posso dizer que a extinção daquele mal foi por ocasião desse altar, né? Não estou dizendo isso, nem Don Richardson. Mas a verdade é que essa história foi seguindo, né? E quando chega a plenitude dos tempos, né? Gálatas capítulo 4, versículo 4, quando chega a plenitude dos tempos, está lá no panteão dos gregos um altar ao Deus desconhecido, que o apóstolo Paulo entra no Areópago e diz, olha, é esse aí que você tem que adorar. É esse Deus que você tem que se prostrar diante dele. É esse aí que vocês têm que reconhecer. E Paulo tem argumento suficiente para ministrar sobre Deus e sobre Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a Escritura é uma coisa maravilhosa. Ela é portadora da verdade. Então, de acordo com a Escritura, só há um Deus vivo e verdadeiro. E quando nós temos a oportunidade de conhecê-lo e ver os seus feitos, a sua mão potentosa estendida em nosso favor, então a gente consegue entender que os outros deuses, e eu não estou aqui menosprezando a religião de ninguém, pelo amor de Deus, eu estou dando um estudo dentro da minha igreja, né? A 8ª igreja. Eu não quero desprezar nem menosprezar a fé de ninguém. Mas, uma vez, eu também tive a minha fé desviada, não é? Desvirtuada. Eu também era como muita gente, não é? Aos meus 13 anos de idade, eu também professava uma fé que eu achava ser genuína.
e eu fazia a minha parte como adorador, né? Como devoto. Eu tinha lá as minhas responsabilidades e eu queria até subir, né, dentro dessa minha religiosidade, até um dia em que eu fui confrontado por um pensamento que veio direto no meu coração como uma flecha. Dia do Senhor morto. E a pergunta que me veio ao coração foi: se eu ressuscitei, por que você está aqui beijando meu corpo? Aquela pergunta, irmãos, para um garoto de 13 anos de idade, foi uma iluminação plena. E eu comecei a pesquisar, procurar o Jesus ressuscitado. E eu encontrei. Então, quem está falando isso aqui é alguém que já viveu, né? Melhor aluno da classe de catecúmenos da igreja lá, naquela época. Melhor aluno. Porque eu queria ser alguma coisa. Oh, que bom! A irmã Zuleide e o presbítero Severino da igreja de São Caetano. Um abraço para o pastor Vadelson aí, meu filho. Deus abençoe a todos vocês. E aí, irmãos, eu fui confrontado pela verdade e a verdade libertou a mim. Com 13 anos de idade. Então, eu não estou menosprezando a fé de ninguém porque eu mesmo vivi isso. E eu posso dizer para vocês, sem medo nenhum de errar, que eu encontrei o Deus vivo e verdadeiro. Então, antes da gente seguir aqui adiante, é importante nós dizermos que nós não estamos aqui simplesmente, né, para falar diretamente sobre a fé de ninguém, nem sobre os piedosos, não. O nosso objetivo aqui, irmãos, é exatamente falar sobre essa necessidade de nós adorarmos ao Deus vivo e verdadeiro. E isso vai confrontar não apenas a fé que está lá fora, externa à nossa igreja, também vai confrontar a nossa maneira de adorar a Deus, vai confrontar também a nossa maneira de louvar a Deus. Por exemplo, há canções que a gente canta, irmãos, que elas têm dificuldade de expressar a genuína e verdadeira adoração a Deus. Imagine você cantando, tem anjos voando nesse lugar, no meio da igreja, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus. Muito bem, é uma coisa maravilhosa, uma reunião de anjos, mas essa reunião de anjos não pode simplesmente nos fazer observar a ação desses seres angelicais, mas sim o Deus que está sentado no trono para ser glorificado. Quer ver outro grande problema? É a gente cantar: quando os anjos passeiam, a igreja se alegra, ela pula, ela vibra, ela ri, congrega, enfrenta o inferno, expulsa o mal. Meus irmãos, não é não quando os anjos estão passeando, não. E não é sinta as asas dos anjos agora. Oh, meus irmãos, o salmista diz com tanta propriedade que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, e que as asas que nos cobrem não são as asas dos anjos, mas as asas do próprio Deus. Isso é uma linguagem figurativa. A ideia aí é de acolhida. É o Salmo 91, né? É a ideia de acolhida, de como a galinha agasalha os seus pintinhos. Nós estamos protegidos debaixo do crivo, da mão poderosa do nosso Deus. Não é anjo, não é o poder da nossa palma, não é absolutamente nada disso é objeto da nossa adoração. O nosso louvor e a nossa adoração tem que direcionar-se única e exclusivamente a Deus. Única e exclusivamente a Deus. Ele é o objeto da nossa adoração. Pastor Wesley, seja bem-vindo. Então, nosso objetivo aqui é nos lembrar de que Deus, ele é objeto da nossa adoração. Então, com relação à prática católica romana, é notório que a adoração aos santos é uma das partes principais da vida devocional da Igreja Católica. Mas aí essa é uma questão exclusivamente deles. Nós precisamos olhar para o que a Escritura diz, não é? Sobre qualquer tipo de adoração que não seja Deus. Por exemplo, o que a Escritura diz com relação à intercessão? A quem nós devemos orar? A quem nós devemos pedir? O que a Escritura diz? É isso que eu gostaria que você pudesse nessa noite meditar comigo. A Escritura afirma que temos um intercessor diante de Deus. E somente um intercessor. Se você puder abrir sua Bíblia comigo aí,
Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículos 33 e 34. Olha o que nos diz a Escritura Sagrada. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Olha aí, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Olha aí, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Interceder é uma prerrogativa da divindade. Jesus Cristo, homem, e Jesus Cristo, Deus, ele é o intercessor, o nosso intercessor. O que diz o autor, a carta aos Hebreus? Ele diz, capítulo 7, versículo 25. Essa referência você tem aí nesse material. Hebreus 7, 25. Por isso, Cristo também pode salvar totalmente o que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E se você acha isso difícil, glória a Deus, só há um intercessor. Se você acha isso difícil, você pode chegar no capítulo 17 do livro do Evangelho de João, e você tem lá um capítulo inteiro de Jesus como intercessor, intercedendo pela igreja, pelos discípulos, intercedendo por aquela multidão que estava ao redor dele e intercedendo por aqueles que ainda haveriam de crer no seu nome. Então ele é o único intercessor, não há nenhum outro intercessor que possa chegar diante de Deus, porque todos estamos debaixo do crivo do pecado, né? O próprio apóstolo vai dizer aqui em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que o salário do pecado é a morte, e todos nós fomos manchados, defeituados, deformados pelo poder do pecado. Então, a Escritura afirma, ela é clara ao afirmar que há um só mediador entre Deus e os homens. Olha bem, pessoal, isso não é a minha fala, não sou eu que estou dizendo isso aqui. É a Escritura quem diz que só há um único intercessor entre Deus e os homens, um único mediador entre Deus e os homens. E aí a Escritura diz, Cristo Jesus, homem. Então, não há base escriturística, né, para absolutamente se defender a ideia de santos ou piedosos intercedendo no plano espiritual por nós. Agora, é claro que na vida material, né, abrindo aqui um precedente, então nós não vamos mais orar uns pelos outros? Não, aí é diferente, né? Muito bem, olha, isso aí o meu secretário aí está colocando o capítulo 17 de João, um capítulo inteiro apresentando Cristo como único intercessor. E o texto que nos diz que há um só mediador entre Deus e os homens. Então, é claro que nessa vida nós temos a responsabilidade. Olha, menino, isso é uma igreja, Jesus Cristo. Lá postando aí Timóteo 2,5. Você pode ir lá conferir as referências. Eu, inclusive, vou até abrir o texto e ler aqui com vocês. Mas com relação à intercessão, igreja amada, todos nós temos a responsabilidade de interceder uns pelos outros. Mas essa intercessão diante do Pai é uma atitude de reverente oração. São pecadores suplicando por pecadores, não é? São pecadores clamando por pecadores. Primeira Timóteo. Muito bem. 1 Timóteo, viu? Porque não tem aí a referência, mas é 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. É o texto que nós lemos agora há pouco. Bom, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a intercessão diante de Deus, espiritualmente falando, não existe. Agora, nós podemos juntos
orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, clamar uns pelos outros. Isso é prerrogativa nossa. A gente pode pedir ao Senhor por alguém que está enfermo, clamar ao Senhor por alguém que está precisando de uma porta de emprego, suplicar a Deus que ajude um outro irmão e etc. Isso é uma tarefa nossa, é um clamor nosso, orar uns pelos outros. Agora, interceder direto diante do Pai, só Jesus Cristo. E é só por Ele que essa mediação é feita. Outra coisa, somente Deus pode nos dar proteção contra o mal. A Escritura tem um ensinamento sobre isso. O próprio Jesus nos ensinou a orar. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É bem verdade que existem aí os santos protetores, né? E cada um se pega a um tipo de fé, à sua maneira, é claro. Mas olha o que a Escritura está dizendo, Mateus capítulo 6, que na oração que Jesus deixou, há uma petição exclusiva para nos livrar do mal. Então, quem pode nos livrar do mal, segundo a Escritura, é o próprio Deus. Foi Ele que permitiu que Jó fosse tocado em sua prosperidade, em sua família, e fosse afligido do alto da cabeça à sola dos pés. Como diz o texto de Jó, capítulo 1, versículo 12. Foi Deus. Deus chegou para Satanás e perguntou: viste meu servo Jó? Viste meu servo Jó? Sem problema, meu irmão Lai citou o texto e com propriedade, viu? O Senhor chegou para Satanás e cogitou sobre Jó. E Jó disse: me dá ele aqui, põe ele aqui na minha mão. Conjecturando, né? Põe ele aqui na minha mão. E o Senhor disse: posso fazer o que você quiser com ele, menos tocar-lhe a vida. Ou seja, é o Senhor, meus irmãos. É o Senhor. Em tempos de aflição, em tempos de dificuldade, em tempos de lutas, nós temos que entender que o Rei da Glória é o único que tem poder para nos livrar do mal. Capítulo 6, versículo 22 de Daniel, nos diz que ele impeliu que os leões ficassem longe de Daniel. Ele não permitiu. E quando soltaram lá os servos do rei, não é? Eles foram tragados pelos mesmos leões, que ficaram quietinhos. E é claro, meus irmãos, que Deus está no controle de tudo. É Deus quem pode nos livrar do mal. Outra coisa, quem é que pode conceder bênçãos a nós? Os seres vivos que morreram, ou os seres humanos que são corrompidos? De acordo com a teologia daquela época, né? Do período medieval e dos dias atuais, dos outros cristãos, né? Os cristãos católicos, os santos são nossos mediadores diante de Deus e assim podem obter benefícios temporais e espirituais para nós, não somente por suas orações, mas também por seus méritos. Então, pelos méritos de um ou daquele, né? Eu não sei aqui quem fez a sua prece, né? Para aquele que casa, né? O padroeiro do casamento, né? Amarrou o santinho lá no pé de bananeira, colocou ele de cabeça para baixo na água, ou coisa parecida, pendurado, não sei, para receber o mérito. Quero dizer para você que nada disso pode produzir o efeito da bênção de Deus. A bênção de Deus é irrestrita, é potentosa, é poderosa, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvida, de variação. Quando Ele abençoa para toda a posteridade, como você leu aqui no capítulo 20 do livro de Êxodo. Então, nós podemos única e exclusivamente receber as bênçãos a partir do poder desse Deus. Olha o que a Escritura diz que Deus pode fazer. Quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, diz Atos capítulo 17, versículo 25. Você tem essa passagem aí no seu material. É Deus quem faz vir a chuva sobre justos e injustos. Mateus 5 e 45. O Salmo 104 é um longo louvor a Deus por ser o Criador e sustentador de tudo que existe.
Muito bem. Como diz a nossa irmã Rejane, não a nós, não ao pastor Maurício, não à irmã Rejane, não ao evangelista Clésio, não ao pastor Wesley, não a ninguém que dá estudo na igreja, mas ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, é Ele que nos abençoa. De sorte que absolutamente nada pode acontecer a nós. Nada pode nos sobrevir de bom se Ele não nos conceder, não nos permitir. O ensinamento das Escrituras associadas ao fato de que não há sequer um preceito, uma promessa, um só exemplo de adoração aos santos em toda a Escritura foram a base da doutrina dos reformadores quando eles estavam organizando os nossos elementos de fé. Não há um sequer texto nas Escrituras Sagradas que digam que alguém, pelo seu mérito, abençoou alguém na eternidade. Então, pulando aqui, né, seguindo aqui um pouquinho mais adiante, eu não vou entrar nesse próximo argumento aí que vocês têm em mãos, porque eu não quero de fato servir aqui de polêmica, confrontando a religião de ninguém, né? Mas aí, os reformadores fizeram em segundo lugar aí, o segundo ponto, o Deus único, também ele tem oposição às relíquias e aos padroeiros. E, infelizmente, eu tenho que dizer isso aqui. Uma extensão de adoração aos santos é uma adoração às suas relíquias. Relíquias são objetos pertencentes ou supostamente pertencentes a cristãos piedosos do passado, que no decorrer do tempo foram canonizados. E deixa eu abrir aqui um parênteses. Por que eu vou falar sobre essas relíquias? Porque essas relíquias não são apenas aquelas relíquias lá do passado, não. Hoje em dia tem muita gente dizendo-se evangélico que está cultuando as relíquias. É o sal, é o copo com água, é o rádio poderoso, ou a oração poderosa do rádio, é a rosa, é a fogueira. Pessoal, isso tudo é nada mais, nada menos que um retorno, né? O tempo em que a Igreja da Reforma combateu esse tipo de culto, esse tipo de adoração, esse tipo de prostração. Alguém vai dizer, não, mas eu não estou cultuando quando eu coloco um copo com água em cima de um rádio lá, e eu não estou cultuando, eu estou recebendo as bênçãos que vêm sobre esse copo, mas é exatamente essa a ideia. Ó pessoal, se existisse, não se sabe quanto se gastou de madeira para se tirar pedacinhos da cruz de Cristo naquela época e se vender pedacinhos da cruz de Cristo. Se dizendo passar, né, se dizendo ser pequenas lascas da cruz de Cristo. Uma extorsão gigantesca na tentativa de fazer a igreja se tornar rica. E eles conseguiram fazer, não é? Os degraus santos onde as pessoas iam para lavar os seus pecados. E, infelizmente, as pessoas não conseguem perceber essas coisas acontecendo nos dias atuais. Quando você troca a adoração ao Deus vivo e verdadeiro por qualquer coisa, qualquer objeto que você coloca na sua frente como elemento de bênção, como elemento da bênção, é uma relíquia espiritual. E nós não podemos aceitar isso, porque a Escritura condena. A Escritura diz que a glória é só de Deus. Você pode pular quantas fogueiras for. Me desculpa aqui a referência. Exatamente, presbítero Josimar. Isso é misticismo. E em última instância, é outro tipo de religião ocultista. Então, como igreja, nós precisamos estar atentos a esse tipo de coisa. Não é porque você está colocando a mão sobre um elemento físico que a bênção de Deus vai acontecer. Porque nada vem para nós se não for pela vontade poderosa de Deus. Então, essas relíquias, elas eram muitas. Fiapo de roupa, fiapos do manto de Jesus, pedaços da unha dos santos, pedaços de dente dos santos,
Fios de cabelo dos santos. Imagine, irmão. E muitos outros objetos que... Então, os reformadores naquela época não podiam aceitar esse tipo de adoração, esse tipo de mentira, né? Um dos grandes papas daquela época tomaram um dos piedosos, Agostinho, senhor, ô piedoso santo, vão comigo conhecer a grande Basílica de São Pedro. E passeou com o Santo Agostinho lá por toda a extremidade daquele templo suntuoso, rico, cheio de ouro e de prata. E virou para o pesquisador, não é? O santo, disse: hoje, citando Pedro, né? Hoje nós não precisamos mais dizer não tenho prata, nem tenho ouro. Ao que Agostinho acudiu: é vossa santidade. Mas também hoje também não podemos dizer levanta-te e anda. Sim, de certa forma, é um desvio da verdade, né? Porque quando você fala heresia aí, você está falando de um desvio da verdade. Quando você pega a verdade e você deturpa a seu bel prazer, a sua própria vontade, você está produzindo uma heresia, que é uma deturpação da verdade. Então, quando eu faço esse tipo de coisa no meio evangélico, sim, é uma heresia, não é? Olha a pergunta da irmã Jane: e ungir as pessoas com óleo é certo e bíblico, como já vi em muitas igrejas? Olha, minha irmã, tem o seu quê de verdade e não, né? Para que servia o óleo naquela época? Por que se ungia as pessoas com óleo naquela época? Tinham vários motivos, né? Tinha um motivo espiritual? Tinha. O sacerdote ou até o profeta usavam o óleo para ungir pessoas separadas para um ministério. Sim, isso era possível. O próprio Elias ungiu Jeú, rei. Capítulo 20, se eu não me engano, de segunda Reis, né? O óleo também era usado para ungir as feridas, porque naquela época não tinha tanto remédio. Então, um unguento feito com um determinado tipo de óleo era utilizado para ferir as feridas, para curar as feridas. O problema é que hoje é que a gente mistura. O óleo que era para curar, a gente não tem mais como utilizar, né? Porque qual é o óleo que a gente usa para curar a ferida? A gente usa bezetacil, amoxicilina, mercúrio cromo, metiolato. Agora, hoje a gente pode sim ungir pessoas com óleo para um propósito ministerial. Isso é bíblico, eu não considero errado fazer esse tipo de coisa. Agora, precisa de haver esse tipo de unção com orientação, primeiro da Escritura Sagrada, depois de um ministério, né? Qualquer uma pessoa pega um frasco de óleo, levanta para o céu, unge, e diz: não, isso aqui é o óleo ungido do Senhor, porque eu também sou ungido, e sai por aí jogando óleo em todo mundo. Quer dizer, não, né? Então, o óleo da unção é possível ser usado hoje. Pode ser usado como sinal da presença do Espírito Santo, porque o óleo representa o Espírito Santo. Sim, agora, para curar não, né? Jogar o óleo na pessoa para curar, não. Você tem que orar. Existe o dom da cura. Aí é um precedente bíblico, segundo 1 Coríntios capítulo 12. Existe o precedente da cura, mas não é o óleo que cura, é a oração. Inclusive a Escritura vai dizer que é a oração da fé que cura o enfermo. Entendeu? Então, pode se usar. Agora, de todo jeito, não. Todo mundo ungindo óleo, todo mundo utilizando esse óleo. Então, meus irmãos, não tem mais, não é rigor na Escritura, não precisa mais de um sacerdote, se todo mundo pode fazer isso. Muito bem, obrigado, evangelista Clésio. Então, seguindo adiante, espero ter respondido a pergunta da irmã. Eu não vi aquela ali não, alguém disse saudades, um beijo. Estamos chegando, irmãos, ao final, estou correndo aqui, viu? Já são 9 horas quase. Bom, então, como eu estava dizendo, no governo do imperador Constantino, isso é um dado histórico, começou a ocorrer a exumação de cadáveres de cristãos piedosos para que fossem enterrados em lugares mais
vistosos, né? Não, tem um túmulo ali de um santo, tira ele dali e vamos levar ele para determinado lugar, determinado, eu não vou dizer a palavra não, mas vocês estão entendendo, né? Determinada igreja. Então, isso foi ordenado pelo próprio imperador. Ele queria que as solenidades das religiões pagãs fossem assimiladas pelo cristianismo para tornar a religião cristã mais aceitável pelos pagãos. Então, até certo tempo, isso foi, né, corroborando a igreja. Pois é. Então, os crentes que ungem com azeite, eles precisam ter autoridade para fazer isso. E quando eu falo de autoridade, eu estou falando de um ministério, de uma igreja. Porque ninguém tem autoridade para fazer esse tipo de coisa, senão reconhecidamente no seio da comunidade, da congregação. O Antigo Testamento vai mostrar isso. Não era qualquer um que pegava o óleo e saía ungindo, não. Eles precisavam ter reconhecimento. Lembra de Davi, ungido rei? Quem foi que foi ungir Davi? Foi qualquer um? Foi não, foi Samuel. Quando Moisés iria deixar o ministério e precisava se estabelecer um novo líder, Josué, como é que foi feito lá? Foi feito com unção. Mas quem foi que fez essa unção? Quem foi que fez essa unção? Foi o sacerdote. E depois dele ser ordenado, no caso de pastor, precisa de fato uma ordenação. Bom, não vou nem entrar nessa questão aí, porque ela é polêmica. Bom, seguindo aqui, meu povo. Então, esse atrelar, né, dos cultos pagãos, porque, pessoal, existiam muitas reverências pagãs aos mortos. Então, isso foi trazido para dentro da igreja cristã daquela época, foi associado aos cultos, associado às liturgias, e foi se aceitando isso, porque alguns tinham lá os seus rituais e não queriam abrir mão, porque estavam se convertendo, entre aspas, porque o rei era convertido. Então, a Escritura, além de condenar a invocação e adoração, e a adoração de qualquer criatura em lugar de Deus, nada tem a dizer sobre jurisdições confiadas aos santos. E ela retrata, porém, o sepultamento de crentes piedosos e a ação de Deus por meio desses irmãos. Por exemplo, Jacó e José pediram que seus corpos fossem levados do Egito para a terra prometida. Aí é diferente. Mas não há registro de que seus corpos tenham sido adorados ou colocados no templo, nem carregados em procissões, nem colocados em altares. Seu pedido apenas refletia sua fé na promessa de Deus. Nenhum dos dois queria ficar lá no Egito. Todos eles queriam que até os seus corpos estivessem centralizados na promessa. Então, deixa eu seguir mais adiante aqui. No Novo Testamento, há o relato de que a simples colocação de um enfermo sobre a sombra de Pedro foi suficiente para que ele fosse curado. Verdade. Isso pode acontecer. O Senhor estava querendo dar testemunhos tremendos no meio daquela comunidade e a vida piedosa de Pedro certamente estava nesse auge, nesse afã. Pedro estava realmente no lugar certo e na hora certa. Estou falando do capítulo 5 de Atos. Então, até a sombra de Pedro estava ali produzindo algo tremendo. Mas isso não quer dizer, irmãos, que a gente tem que agora se valer, o lenço de Paulo. E agora guarda o lenço de Paulo, porque ele vai curar todo mundo que a gente passar o lenço nele. Não, Fenômenos espirituais, coisas espirituais acontecem para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Foi assim com Josué e o sol parando. Foi assim com Ezequias, o rei Ezequias, o relógio de Acabe sendo atrasado. Foi assim com Moisés no Mar Vermelho. Foi assim com Josué no Jordão. Quer dizer, todos os feitos físicos que Deus estabeleceu com o seu povo foi para que o seu nome fosse glorificado. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. E é somente para Ele. Então,
Meus irmãos, nada, nenhuma relíquia, absolutamente nada deve ser objeto da nossa adoração. E eu não quero aqui considerar a nossa igreja melhor do que a de ninguém, mas como eu louvo a Deus, irmãos, que a gente não fica aí, né, enchendo a bola de ninguém. Hoje em dia tem essa coisa, né? A gente está falando aqui de pessoas de outras religiões, mas dentro das igrejas evangélicas, irmãos, tem muita coisa absurda acontecendo em termos de glória humana. É o pastor que a igreja tem que se levantar quando ele entra no templo. Imagine isso. É o culto do dia do pastor. Desculpem os pastores que fazem os seus cultos aí e as suas festas. Me perdoem. Mas o lugar é exclusivamente de Deus, porque o trono é exclusivamente dele. São as pessoas que precisam dizer aos seus pastores: muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem me dado. Quero agradecer ao meu querido pastor. Como se que o ministério fosse obra humana. Como se que quem levanta e quem faz cair não fosse Deus, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós vivemos um tempo, por conta dessa nossa hegemonia capitalista, que as pessoas vivem atrás de glória e as outras pessoas vivem querendo dar glória. Não sei se alguém aqui já assistiu o testemunho de um dos grandes homens de Deus que iniciaram os cultos na televisão. O pastor Jimmy Swaggart. Quando esse homem caiu, irmãos, e ele fraquejou na fé, infelizmente, ele foi em rede nacional se retratar. E quando alguém perguntou para ele na entrevista: pastor, a quem o senhor atribui a sua queda? Ele disse: eu estava muito alto e era necessário que Deus puxasse o meu tapete para que eu viesse a entender que a glória é exclusivamente dele. Irmãos, ele é Senhor em todas as instâncias na igreja, não é o pastor, porque o meu pastor é isso, o meu pastor é aquilo, porque é um santo homem de Deus, corrompido, caído, falho, cheio de defeitos, que se não fosse a graça de Deus que o sustentasse, seria nada, absolutamente nada. E eu não tenho medo de dizer isso aqui não, sabe por quê, meus irmãos? Porque eu sei que Deus é Deus e Ele é Senhor em todas as instâncias. É Ele que governa. É Ele que mede, né, o oceano a palmo. Com um relance só do seu olhar, Ele contempla todo o universo. Foi Ele que disse para Jó que sustenta o mundo na palma das suas mãos. Que funda os alicerces da terra. Ele disse isso lá para o Jó. Foi Ele. Ele que é Senhor em tudo e em todas as coisas. Meus irmãos, na Escritura, todas as imagens feitas para adoração a algum Deus são chamadas de ídolos. Por exemplo, Atos capítulo 7, versículo 41, com o bezerro de ouro. O ídolo de Mica, Juízes capítulo 17, versículo 3 e 4. Os ídolos de Jeroboão em 1 Reis 12, 28. Quando uma pessoa diz que, curvando-se a uma imagem, ou dirigindo a ele orações, está, na verdade, curvando-se diante de Deus e dirigindo suas orações a ele, essa pessoa está relatando uma prática totalmente estranha à Escritura. Essa pessoa está idolatrando. Muito bem, Deus é Senhor em todas as instâncias da igreja. Então, queridos irmãos, há quem tente usar os querubins, né? E eu fico triste quando eu escuto um hino que exalta mais o querubim do que o próprio Deus. Um hino que canta mais o poder de um anjo do que o poder de Jesus Cristo, que salva, que cura, que restaura. Que exalta mais o gênero humano. E desculpa aqui, eu não estou aqui para simplesmente questionar, né, o trabalho de ninguém, mas dizer que o homem é precioso. Puxa vida, meus irmãos. Quem somos nós? O Criador olha para nós e nem nos enxerga, porque olha para nós mediante o intercessor que está entre Ele e nós, Jesus Cristo. Então, queridos irmãos,
Não existe isso dentro da estrutura da igreja, não é? Próximo ponto aí fala sobre essa questão aí que as pessoas estão levando para si como elementos de fé, né? A água do Rio Jordão, o sal grosso, como eu já falei, o herói que arrasta multidões. Meu Deus. Até aqui, né, o nosso estudo tratou da afirmação da doutrina da glória de Deus, em oposição ao pensamento antigo, ao pensamento da Igreja Católica, né, com relação à adoração das relíquias. No entanto, a realidade de grande parte da comunidade evangélica hoje, é o que nós estamos falando aqui, da nossa época, faz com que essa doutrina tenha especial relevância hoje. Hoje. No mundo evangélico, uma imensa multidão de pessoas tem sido atraída por pastores que agem como heróis religiosos. São os supercrentes, imbatíveis, infalíveis, intocáveis, inquestionáveis. Muito bem, irmã Rejane. A nossa justiça, né? Isaías diz que a nossa justiça é como trapo de imundície diante do Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, eu quero aqui lançar esse desafio para nós. Cada dia nós sejamos mais glória dada a Deus. Nós tivemos uma pequena falha aqui na nossa... A minha internet está um pouquinho ruim esses dias. Bom, pessoal, para a gente caminhar para o fim... a glória de Deus é o objetivo máximo de todas as coisas. Olha aqui. De acordo com o Catecismo Maior de Westminster, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a principal primícia do Soli Deo Gloria. É o que diz o Catecismo Maior de Westminster. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, você glorifica a Deus e desfruta dele dentro do seu lar, na sua vida cristã, como bom pai, como bom filho, bom esposo, bom homem. Então, quando você serve, quando você vive uma vida cristã ilibada, você simplesmente está vivendo para a glória de Deus. Deus não divide crente, irmãos. Essa glória com ninguém. Isaías 42, 8. Isaías 42, 8. Gostaria de ler esse texto com você nessa noite. Isaías 42, versículo 8. Olha o que nos diz a Escritura aqui, meus irmãos. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Você está ouvindo o que Deus está dizendo aqui? A glória é exclusivamente dele. E olhe, ele governa a história de modo que em tudo ele seja glorificado. Veja como ele fez isso na história de Israel e da igreja. Deus escolheu o seu povo para a sua glória. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao versículo 6. Efésios 1, 4 ao 6. Olha como nos diz o texto. 1, 4 ao 6. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E o amado aqui, você sabe bem, é Jesus Cristo. Então, todos os povos foram criados para a glória de Deus. Ele nos criou para a sua glória. Isaías 43, versículo 6 e 7. Ele nos criou para a sua glória. Vamos ver aí, Isaías 43, versículo 6 e 7. Direi ao norte, entrega, ao sul, não retenha. Trazeis meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, e a todos os que são chamados por meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Olha o texto lindo, maravilhoso. Ele nos criou para a sua glória. Ele chamou Israel para a sua glória. Isaías 49, versículo 3.
Isaías 49, versículo 3. E me disse, tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Então, meus irmãos, é esse Deus que exige, o objetivo nosso é glorificar o nome do Senhor. Então, meu irmão, quando você estiver lá com seu instrumento musical, ou com seu instrumento de 10 cordas, né, suas mãos, ou simplesmente cantando a capela, não se esqueça, não cante a natureza humana, não cante a exaltação humana, não cante a sua própria necessidade. Cante louvores que adoram e bendizem o nome do Senhor. E aqui eu quero me lembrar do nosso amado irmão presbítero Luciano, né? O cântico 65 dos Salmos e Hinos. Grandioso és tu! Aleluia! Ele é grandioso, ele é poderoso para todo sempre. Amém. Então, meus irmãos, tem muitas outras passagens que você pode aí se acercar delas, mas o meu horário está acabando, então eu vou correr aqui, né? Também vemos a pessoa de Cristo dentro desse objeto de glorificação, ou objetivo de glorificação. O Senhor Deus buscou a glória do Pai em tudo que fez. E esse texto de João capítulo 7, versículo 18, eu gostaria de ler com vocês. João 7, 18. Estou gostando tanto dessa Bíblia que eu estou ficando afiado nela. João 7, versículo 18 diz assim: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Olha Jesus. Ele tinha tudo para ser adorado nos céus, cultuado no universo, celebrado na terra, todos os seres prostrados ao seu redor, e ele abre mão de tudo isso, se esvazia de si mesmo, vem para padecer aqui, né, na sua humilhação, no seu período da humilhação, e tudo que ele queria era glorificar o Pai que está nos céus. Também o ministério do Espírito Santo é glorificar o Filho de Deus. João 16,14 vai dizer isso. Deus instruiu-nos a fazer todas as coisas para a glória dele. 1 Coríntios, vamos ler, meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios 10, 31. Muito bem. 1 Coríntios 10, 31. Vamos abrir aqui a escritura. Versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, somente Ele deve ser louvado. A adoração devida é só a Ele. Só Ele é digno da nossa adoração. Eu quero terminar lendo com vocês o texto de Romanos, capítulo 11. Essa fala poética, né? Versículo 33 a 36. Esse é o texto que eu quero terminar com vocês o estudo dessa noite. Espero ter podido alcançar aí vocês e as suas perguntas. É forte, né, irmã Luciana? É forte mesmo. Glória a Deus por isso. Que bom que a gente não se cala de dizer as verdades. Fala com respeito, né? Porque a gente não deve desrespeitar a fé de ninguém. Mas, se você vê alguém à beira de um abismo e você não lhe avisa que ali tem um abismo, então você está sendo negligente. E essa é a palavra da Oitava Igreja. Nosso objetivo aqui é apontar para o único e vivo caminho que é Cristo. A única e viva leitura que é da palavra de Deus. O único meio pelo qual nós devemos ser salvos, que é a fé. E a única condição estabelecida a nós, que é a graça. Então, nós queremos não acusar ninguém, mas defender aquilo que cremos e defender aqui, diante de todos os irmãos e diante de todos aqueles que nos derem a honra de participarem conosco. Você já abriu sua Bíblia em Romanos 11, 33?
Se você quiser ler esse texto aí em voz alta, não tem nenhum misticismo nisso não, viu? Não vai estrondar, abalar Caruaru, porque você vai ler esse texto em voz alta, não. Mas uma coisa eu garanto para você, você vai se afirmar mais, ainda mais. Porque esse texto é uma declaração de confiança. Assim como a gente faz a nossa declaração de confiança, né? A alegria do Senhor é a nossa força, essa daqui é a declaração de confiança do apóstolo Paulo. Olha como ele diz aqui no versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Versículo 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Foi um prazer, meus irmãos, estar com vocês. Ver essas pessoas queridas que eu tanto amo. Tão bom ver aqui os números aumentando. Estou vendo aí a nossa irmã Sandra postando alguma coisa aí, atualizando o status. Muito bem. Que Deus continue abençoando vocês, irmãos. Eu estou com uma saudade enorme de vocês, dos nossos cultos, o nosso momento de koinonia. Oh, meus irmãos, como eu sinto falta daquele momento. Eu acho que algumas pessoas que vão nos visitar dizem, meu Deus, que zorra é essa? É um agarra-agarra, um abraça-abraça, um fala daqui, um fala de acolá. Mas como eu estou sentindo falta desse momento de koinonia na nossa igreja, meus irmãos. Mas é muito bom estar aqui com vocês, nessa sala de estudos, enquanto nós estamos respeitando as autoridades e aguardando que toda essa gama de situação passe, para a gente voltar a cumprir os nossos compromissos como igreja. Eu acredito que o evangelista Clésio, muito obrigado, missionária Gilsa, vou pedir, passar lá no para receber o meu salário. É brincadeira. Acredito que o evangelista Clésio, ele vai falar com vocês sobre como nós vamos fazer por conta do domingo da ressurreição. E nós queríamos contar com todos vocês nesse culto da ressurreição, né? Esse culto de domingo da ressurreição. Nós não temos como fazê-lo de forma física, seria muito bom, porque nós teríamos uma Santa Ceia maravilhosa. Todas as Santas Ceias são maravilhosas, todas. Mas essa seria especial, porque ela ia ser recheada com, sei lá, uma comunhão muito maior, não é? Nós estamos juntos ali. Mas o pastor Wesley e o evangelista Clésio vão ver com vocês aí como nós vamos fazer, e certamente vamos estar glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, aqui, antes de terminar, eu quero agradecer, aos irmãos dizimistas da igreja. Eu tenho uma palavra para vocês, dizimistas, que é uma palavra de agradecimento. Isso não quer dizer que eu não esteja agradecido pelos outros irmãos, porque eu sei como é que está a luta e a batalha da maioria dos irmãos, eu sei. Mas eu queria aqui levantar uma palavra de louvor aos dizimistas e ofertantes da igreja, que têm sido fiéis. Irmãos, vocês não sabem como vocês têm sido abençoadores para a nossa igreja. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, porque eu sei que vocês têm os compromissos de vocês, os desafios, as incertezas, mas em nenhum momento vocês deixaram de ser fiéis. Isso é muito lindo. Como pastor, eu me sinto extremamente comprometido com vocês, irmãos. Extremamente. E olha, e dessa feita de uma maneira diferente, porque geralmente, né, a tesouraria tem o seu processo, o pastor nem chega lá. Mas nesse processo eu estive diretamente ligado aos irmãos dizimistas. E eu me sinto completamente responsabilizado com vocês, irmãos. Eu falo isso sem nenhuma demagogia, né? E com muita alegria no meu coração. E eu glorifico a Deus pela vida de vocês. E eu espero realmente em Deus, essa tem sido a minha oração, que o Deus Todo-Poderoso dê sinal, dê resposta direta a essa fidelidade de vocês. E a minha outra oração é que os outros irmãos que estão enfrentando dificuldades,
consigam passar por essa crise. Irmãos, a maioria de vocês não sabe, mas nós conseguimos levantar. Eu acho que o presbítero Josimar ou o presbítero Valderi podem até postar aqui. Mas nós conseguimos levantar uma quantidade enorme de cestas básicas para abençoar os domésticos da fé da nossa igreja. O nosso balcão alimentício está de vento em popa, irmãos. E olha, nós não precisamos. Eu estava me sentindo, ouvindo os irmãos falar, eu estava me sentindo como o Israel na construção do tabernáculo. O Senhor Deus movia 11 cestas básicas, irmãos. O Senhor movia o coração de um e dizia, tem isso. O Senhor movia o coração de outro e dizia, tem isso. E nós não precisamos contar com 70% da igreja. Sabe, irmão, isso me alegra o coração como pastor dessa igreja. E me deixa extremamente orgulhoso de vocês. Orgulhoso de vocês. Querido Deus, Pai de infinita misericórdia, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa igreja, por esses teus servos. Obrigado, Senhor, porque essas ideias surgem no coração de pessoas simples da tua igreja. Não precisa ter um super-herói para levantar uma situação como essa, não. Mas precisa de crente para se levantar, ó Deus amado, esse tipo de sustento. Obrigado porque em meio às crises a tua boa mão tem nos ajudado, tem nos abençoado. Obrigado pelos dizimistas, pelos ofertantes da tua casa que têm, ó Deus amado, se responsabilizado, honrado, de fato, ó Deus, os seus compromissos financeiros, a despeito de toda essa luta e batalha que nós temos enfrentado no campo das finanças. Ó Deus, obrigado pela igreja que se solidariza, ó Deus, com o irmão necessitado, com o irmão carente, com o irmão que precisa. Ó Deus, é bem verdade que nós não temos recursos para ir tão além, porque bem queríamos ir muito mais além. E se o Senhor quiser, se é a tua vontade, nós iremos mais além. Mas nós já te agradecemos pelo que nós podemos providenciar para os nossos, Senhor. Para aqueles que estão debaixo da nossa tutela, porque não adianta a gente simplesmente dizer para os irmãos orar, ensinar os irmãos a orar e não estender as mãos para eles na hora da necessidade. E é o Senhor que nos dá essa oportunidade de sermos como a igreja primitiva. Em nenhum deles havia necessitado algum, porque o Senhor mobilizava o coração de cada um deles. Obrigado por fazer isso conosco. Abençoa aquele teu filho, aquela tua filha que está enfrentando dificuldade, que está passando por lutas, que está enfrentando provações na área financeira. Ajuda o Senhor. Ajuda-o diante de toda essa situação e nos ajuda também a ajudá-los. Obrigado por esse momento de culto e doutrina, que nós estamos aqui diante da tua presença e nos despede em paz, debaixo da tua graça. Obrigado por cada irmão que participa conosco aqui. Permanece conosco. Em nome do teu Filho amado, que reina para todos sempre. Amém e amém. Eu queria abençoar a sua vida. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as divinas e eternas consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus abençoe a todos, meus irmãos.